gente fica lá vendo movimentos literários, movimento literário, os clássicos. Ufa, finalmente! Ô, tecnologia! Pelo amor de Deus, hein? Achei que eu ia ficar aqui, ia ficar conversando sobre outras coisas, porque Não acharam isso ruim, não, hein? a expert em redação aqui é você, eu tô só de convidada mesmo hoje. Pensa só. Mas, ó, tô escutando isso tudo que você tá falando, viu? Difícil, né? E aí, imagina só que outras pautas vierem à tona, tipo, simplificar livro, para que o É, menino na escola consiga entender. é, em vez de, foi o que eu falei ontem na live, falei assim, alguém perguntou isso de simplificar ou não livros, e eu falei, eu não entendo por que não pegar um livro adequado, né? Eu acho que não tem que facilitar, eu acho que você tem que ajustar e entender que se você vai ler Machado de Assis tem que ter um propósito, né? Vai ler um conto, vai ler Dom Casmurro, a criatura nem beijou ainda, vai saber o que é ciúme, não vai nunca, né? Nem entender a Fica aí, beleza da coisa. Eu acho bem inadequado, assim. Mas enfim, o tema não é esse, né? ah, olha, eu estava numa aula agora há pouco e também foi difícil conectar essa primeira aula, às 7 da noite. Hum, E é uma coisa tecnológica que está me rondando hoje. E era um misto de Unicamp, Unesp. Não, professor, por favor, fala de Unicamp agora. Ah, não, por favor, fala de Unesp agora. Então, nesse momento, a gente se sente é, par. né? Então, eu acho assim que as pessoas que estão aqui, que provavelmente, tirando as pessoas que vieram porque amam você, me amam, são meus amigos, estão fazendo número aqui e tal, sabe? É, eu acho que são os alunos que estão aqui passaram para as segundas fases, né? Quem tiver interesse nisso passou para as segundas fases. E agora, obviamente, o buraco da peneira fica bem menor, né? E Exatamente. redação é, de fato, a gente sabe disso, dando aula há tantos anos disso, é muito desafiador, principalmente agora, né? Nesse momento. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, que tipo de problema que tem. Foi isso que nós combinamos, né? A gente vai seguir nosso roteiro, Marluce. Vamos seguir. É nosso primeiro bate-papo, assim, né? Já a gente discute redação bastante, mas assim, na frente dos outros, como uma aulinha juntas, é a primeira vez. Espero que venham outras. E Então, as pessoas não você, calculam o tamanho da minha alegria por isso estar acontecendo. Porque, para quem conhece, né, não preciso nem fazer a apresentação. Tati é um ser humano maravilhoso. Para quem não obrigado. conhece, por favor, sigam a Tati. É uma contribuição atrás da outra. Então, estou muito feliz por participar desse momento com você, Tati. Que bom. E eu fico muito feliz de estar junto com você nessa sua nova jornada de autônoma, de alguma forma, né? Já Eu vamos? trabalho com redação e, para quem não sabe, a Marluce... Onde você mora mesmo, Marluce? É no sertão do São Paulo, né? No sertão de São Paulo. Eu moro na terra do Monteiro Lobato. Moro em Taubaté. Por que eu achei que você morava em, sei lá, São José do Rio Preto? Ah, não, não, não. Eu sou de Tu, né? Ah, entendi. Não, geográfica. Entendi. É, então, a gente, justamente por essa distância geográfica, nunca deu aula juntas, né? Mas eu acompanho o seu trabalho, principalmente esse trabalho aí que você tem feito de um acompanhamento individual de redação, né? Com correção de textos, e os exemplos que você deu são sempre importantes, né? Porque redação tem esse drama. Eu acho que talvez seja o maior drama do trabalho com redação. Eu vi a Dani Louro aqui, a Maíra Ferrari, que são professoras de redação também, que obviamente sabem que o drama todo do ensino e do trabalho com produção escrita está justamente na devolutiva, né? Que é a ideia de que o texto, como que você melhora? Não basta você ver a nota e pronto, né? Você precisa entender quais são os pontos em que você precisa melhorar e, ao mesmo tempo, ter estratégias para melhorar também, né? E isso é uma coisa muito difícil, principalmente quando você está tratando de cursos como de vestibulares como Unicamp, FUVEST e Unesp, que não seguem exatamente uma fórmula
né, de texto como o Enem. É mais fácil você fazer um aluno chegar numa nota alta no Enem do que você fazer ele chegar numa nota alta na Unesp ou na FUVEST, porque os textos são mais livres um pouco do que as fórmulas do Enem, né? Olha, o Exato. Lucas Ribeiro foi meu aluno em 2006, era um demônio que me deu trabalho, filho de um grande amigo do Flávio, e ele dá aula com você, com a Marluce. Com você, Marluce. Que demais! Foi meu aluno. Aluno do É muito Fundão. Eu tenho esse drama. Alunos do Fundão sempre se tornam professores de geografia por algum motivo. Eu estou fazendo uma estatística sobre isso. Saudade de você, Lucas. Eu tive notícias pelo seu pai recentemente. Tá, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa. Vamos. Eu pensei numa coisa hoje, Tati, enquanto eu conversava Ah, com a galera, e aí me perguntaram o seguinte, num plantão. Professora, parece que a redação do Enem é super fácil. E aí já entra esse ponto que você observou, né? Redação do Enem é super fácil. E agora que eu tenho que fazer o FUVEST, Unesp e Unicamp, hum, eu não sei fazer. Parece que eu não sei fazer. Nunca fiz na minha vida. Como é que faz, né? Mesmo que a gente tenha colocado propostas o ano inteiro, né? Eu nunca é, fiz na minha vida. E aí, o que você acha disso, Tati? Tem tanta diferença assim? é assim, eu acho que não. Acho que não tem tanta diferença. Porque eu acho que um texto dissertativo é um texto dissertativo, né? Assim, a reflexão que você faz, o tipo de conhecimentos que você traz para o texto, como você mobiliza esses conhecimentos, a sua linguagem, né? Assim, um problema de uma questão de coesão, se você resolve questões de coesão para o Enem, você resolve para todas as outras, não tem esse drama. Então, não acho que tenha tanta diferença. Existe uma diferença brutal, eu acho, na conclusão, né? Que o Enem espera um tipo de conclusão que, se você faz nas outras, pega meio mal, eu acho. Né? Acho que fica desagradável, assim. Mesmo porque o tipo de problema, o tipo de reflexão proposta pelas outras, não é o mesmo tipo do Enem. Né? Porque o Enem faz a proposta pensando na proposta de intervenção. Né? Ou seja, apresenta-se um problema social e um problema resolvível, vamos dizer. Isso não vai acontecer na FUVEST, né? Exato, Não é uma exato. coisa pragmática, assim. Na VUNESP, às vezes sim, às vezes não, mas na Unicamp nem se pede dissertação, então, né? A coisa, eu acho que a Unicamp é a que sai fora da curva completamente. Mas não acho que seja diferente. Eu acho que alguém que treinou, praticou, escreveu bastante durante o ano, meio não corre riscos de fazer feio, né? Alguém que se preparou de fato, alguém que estudou, que treinou, que fez todas as coisas que precisa, não vai ter dramas, eu acho, para a FUVEST, para a VUNESP. Né? Para a Unicamp, Exato. eu acho que tem um perfil diferente. A gente, inclusive, muita mistificação em torno, né? Muita invenção de moda em torno disso, e não é tudo isso, assim, não é para apavorar. Eu acho a prova mais fácil que tem de redação Sim, a prova da Unicamp. Né? a gente Então, sacode e fala, né? Cara, você teve que ler coletânea para fazer FUVEST, para fazer Enem, para fazer VUNESP. Lê o enunciado da Unicamp, tudo que você precisa tá ali, né? totalmente, Aí, totalmente. mas fica aquela angústia, né? Dele não E saber, né? a orientação que eu tenho dado frequentemente desde que a Unicamp mudou a sua prova é assim, a Unicamp explicitamente, em todas as suas manifestações públicas, fala a mesma coisa, que a prova da Unicamp não é uma prova de redação, é uma prova de leitura e escrita. Então, Uhum. assim, tanto que de todos os vestibulares, é o único que tem na sua grade um critério leitura. Leitura dos textos. De que maneira a leitura dos textos de apoio está sendo incorporada na sua redação. Eu acho que isso Uhum. já é uma diferença brutal. Assim, eles assumem, inclusive na grade, né? Inclusive na grade de correção, que essa qualidade da leitura é importante. Uma leitura não ingênua, uma leitura que não é só uma paráfrase do que está Uhum. escrito. Quem não sabe o que é paráfrase é falar a mesma coisa com outras palavras. Uhum. E sim uma leitura crítica. O que é uma leitura crítica? Essa leitura que faz inferências, que faz relações, que percebe entre linhas,
né? Então, assim, um bom leitor, alguém que praticou leitura no decorrer de toda a sua vida escolar, certamente dá conta disso. Né? Sim, E, viu? e E de vez em quando, Tati, que esse foco na leitura possa ter outra leitura também, que é você precisa ficar um pouco mais perto da coletânea. Porque nos outros processos, em alguns casos, apesar de eles saberem que devem ler os textos de apoio, FUVEST, UNESP, Enem, eles não se apropriam da coletânea, eles estão mais apegados ao repertório. né, E o Unicamp não, né? Então, de repente, tem esse outro olhar, né? Que eu acho até que é bonito deles, né? De tem, colocar os... eu acho interessante isso, Marluce, pelo seguinte. Então, para quem não sabe, embora eu acho que todo mundo que está aqui sabe um pouco disso, né? Mas a prova da Unicamp decidiu não cobrar a dissertação justamente para evitar as fórmulas, essas que a gente dá para o Enem, né? Que são mais fáceis. E resolveu trabalhar de uma maneira com produção de textos que eu acho que é muito coerente com o que a Unicamp faz nos seus cursos de letras e tal, né? Com toda a teoria por trás da Unicamp, que é a ideia de que os textos precisam. Que dissertação é um gênero, enfim, que não existe no mundo, né? Não existe dissertação, você não lê dissertação no jornal, na revista e tal. E, né, tem textos parecidos, né, com dissertação, mas não existe essa coisa, não ser em prova de vestibular, que é um gênero específico. E que, na verdade, um candidato digno da Unicamp, né, de entrar e cursar a Unicamp, tem que ser alguém apto a resolver problemas por meio de textos. Né? Então, Uhum. assim, a estrutura da redação da Unicamp é sempre a apresentação de uma situação-problema, né, que coloca você num certo cenário, numa certa situação de produção. Né? Então, Uhum. imagine que você é um jornalista que se achava desconstruidão. Né? Aí, um dia, você leu a crônica no É o País, a crônica de fulano de tal, e você, sobre micromachismos, e você descobriu que, de fato, você já tinha sido micromachista, já tinha feito isso. E decidiu que esse ia ser o assunto da sua crônica. Faz meia culpa Né? ali, né? Então, escreva esse texto, escreva essa crônica, na qual você explique o que é o micromachismo e faça o relato dessa situação. Então, eu acho isso muito interessante, né? Assim, de te jogar para uma situação e você ter que fazer uma espécie de simulação. Eu chamo de um teatrinho. Na Unicamp, quanto mais o candidato, essa é a dica de ouro, ler com cuidado aquele enunciado que apresenta essa situação e conseguir incorporar o personagem que está ali com a maior fidelidade possível desse personagem, com a maior coerência, ou seja, faz a cena, entra no jogo, porque o que a Unicamp está propondo é um jogo, é um fingimento, né? Então, assim, finja mesmo, traz essas informações. Como é que no seu texto você vai dizer que você se achava desconstruído? Como você vai dizer que você mudou essa percepção? Né? Assim, tá tudo ali, tá tudo pronto, não precisa acionar coisas de fora, né? É esse o ponto. Essa coisa aqui, ó, Alisson tá falando do Enem, eu usei Marvel como contextualização, como repertório, suponho que você está falando. Na FUVEST pode fazer isso? Pode. Poder pode sempre. A questão é como você vai Exato. fazer. Pode usar Kant, pode usar Bauman, Pode, pode. pode. Agora, se for falar que o mundo tá líquido, aí vai ficar ruim, né? Né? Agora, na Eu, Unicamp, não, né? Não na cabe, Unicamp, não ter, né? na Unicamp não é necessário para você obter uma nota máxima nessa parte de leitura ou de situação, do gênero e tal, não é necessário você mobilizar o que se chama uma coletânea externa, esse repertório externo. É possível uma boa leitura da prova. Tá. Eu acho que esse é o ponto. No Enem, não, né? Você não consegue chegar numa nota máxima sem a mobilização do repertório externo à prova. Mas eu sempre falo para os alunos, cara, se for para colocar bobagem só por colocar, que comprometa a própria estrutura do desenvolvimento do texto, né, da argumentação e tal, eu acho preferível não colocar do que arrebentar a nota em outros critérios, porque você está forçando a mão ali para enfiar a frase do Kant que você leu na Débora Ladin, sabe? Aquele drama, lista de citações.
Eu acho que isso é o importante do texto, assim, quanto mais você tem o que dizer porque você estudou, quanto mais você tem o que dizer porque você é um leitor, você é alguém que olha para o mundo criticamente e tal, mais fácil é escrever, de certa forma. Pelo menos uma parte do texto. Porque tem outra parte que não é isso. Outra parte que é a sua observação da técnica, vamos dizer assim, da escrita, que a gente menospreza, mas que é metade da nota, de alguma maneira, né? É uma boa parte da nota. Que ajuda nos outros critérios. Então, conseguir este equilíbrio, porque eu vejo assim, vários alunos meus pirando com essa história de repertório, lê, estuda, não sei o que, taranã, na hora de pensar como constrói uma frase, de ter essa consciência do texto, sabe? De prestar atenção, reler e falar, opa, essa frase está incompleta. Entendeu? Olha, aqui eu repeti 10 vezes a conjunção, vou mudar a conjunção, né? Vou colocar outro tipo de conector. Toda vez eu estou usando esse. Né? Ter Isso, essa né, Thay? percepção é importante, né? Isso está bastante ligado àquilo que a gente conversou, né? Do medo que ele tem, do sofrimento que ele tem, do pré-prova. E É, se for observar, é um sofrimento que ele vai construindo ao longo da formação dele. é, Porque vai vivendo esses compartimentinhos fechados para que então ele jogue tudo aquilo que ele pegou picotadinho por aí, né? Que fica aí hasteando a bandeira de que tem que ler o Machado de Assis inteiro, mas nunca abriu um livro inteiro e é, acompanhou, né? Só olhou o é. resumo. Vai jogar aquele monte de picotadinho na prova e é tanta informação solta que isso reflete, né? Dele não conseguir organizar uma É. oração ali com coerência. Ele não consegue, porque ele não está conseguindo juntar esse todo. E aí É. cai naquela questão que a gente conversou, né? Do sofrimento. Eu acho que. E aí, o que você fala para minimizar o sofrimento dessas crianças apavoradas? A gente Coach, se faz um doa, coach básico. a gente apoia. E, pelo menos nessa véspera de prova, chega muito essa condição do dá uma dica, me dá uma dica do que fazer, me dá uma dica. E essas micro respostas tampam um buraco, né? Eu fico preocupada com isso. Eu Porque é uma também. coisa que vai levar, né? Enquanto ele estiver na graduação, ele também vai passar por isso. Eu acho que é o dilema. O lutar com palavras é a luta mais vã, sabe? Do Drummond. É isso aí. É constante para todo mundo. Quem está produzindo o texto está num processo de sofrimento, de alguma maneira, né? Acho que os candidatos aí estão num processo maior de sofrimento do que eu e você, por exemplo. Uhum. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente podia pensar em umas dicas assim de minimização de sofrimento, né? O Dani, a Dani Louro, que está aqui, uma puta professora de redação importante aqui em Campinas, uma figuraça, uma Nada. clássica, professora clássica, tá com um trabalho bem interessante também aqui no Instagram. Dani, se você quiser contribuir com as dicas, vamos lá, vamos fazer essa força-tarefa de mulheres, professoras de redação, ajudando essa criançada. Eu sempre digo o seguinte, o mais importante de tudo é esteja dentro do tema, né? Dica número 1 para FUVEST, para Unesp, é presta atenção no enunciado da prova e grife as palavras-chave desse enunciado. Né? Então, porque, por exemplo, na Unesp, um dos elementos da correção da Unesp é justamente é parecido com o do Enem. Inclusive, que as pessoas que elaboraram a grade da Unesp são as mesmas que elaboraram a grade do Enem, né? Então, a Ana Paula Perry também, querida, que saudade. Você também é outra grande professora de redação aqui do Santana International School, em Vinhedo. Se tiver dicas também, pode compartilhar. Vamos fazer essa força-tarefa feminina. Eu acho o seguinte, quem fez a grade da Unesp é o mesmo povo que fez a grade do Enem. Né? Os critérios são bem semelhantes, com ajustes e tal, mas o olhar sobre a prova é o mesmo. O olhar, não sobre a prova, sobre o texto, né? O aparato teórico que eles usam para corrigir. E eu estou falando, pense no corretor, entende? Você está produzindo um texto numa situação específica. Tem um corretor que está com uma grade de correção na mão e ele foi treinado, né, adestrado para pegar essa grade de correção e aplicar
com o menor grau de subjetividade possível. Então, assim, quanto mais você obedecer, ou quanto mais você souber de como, você souber como o seu texto será lido, o que estará sendo procurado no seu texto, eu acho que isso garante uma organização importante da sua redação. Então, a primeira coisa na VUNESP, por exemplo, eles veem se você está usando, se você tem um desenvolvimento completo do tema. Desenvolvimento completo significa, então tem lá o tema de qualquer prova da Fundação do VUNESP. Qual foi do ano passado? Você lembra? Você Falei disso. pega, sei lá, Carro será um novo cigarro? ai, saco, foi esse tema de merda do ano passado. Não, não será. É, espero que seja um tema bom. Mas você pega, por exemplo, deixa eu abrir aqui, eu tô com uma prova, acho que foi da FAMER. Imagens trágicas. Banalização Né? do sofrimento. Quer mais recente? Eu tô pegando, ó, FAMEMA, que foi VUNESP, Fundação VUNESP, é sempre o mesmo modelo. Tô pegando Fatos, aqui. tá aqui na minha cara. Fatos da vida das pessoas noticiados na internet. Isso, Entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à informação. exatamente, ó. Fatos da vida das pessoas noticiados na internet. Entre o direito ao esquecimento e o interesse público de acesso à informação. Cara, tem muitas palavras-chave aqui. Se você desenvolve só uma perna aqui, porque veja que tem uma preposição aí, é um entre uma coisa e outra. Então, assim, entre uma coisa, quando você tem essa preposição, esse entre aí, você necessariamente tem que ficar entre, né? Você pode até pesar mais um lado do que o outro, mas ninguém está pedindo para você falar que é uma coisa ou a outra. Tem uma diferença dos temas com ou. Né? Nos temas ou exige-se um posicionamento, né? Num ponto, né? De um dos lados. Aqui não, entre. Você vai ter que pensar os elementos de um e de outro, e de um e de outro. E veja, se você falar só do direito ao esquecimento, a privacidade, as pessoas não acessarem, e não falar que existe um interesse público na informação, ou seja, como assim? Né? Eu vou censurar, então, informações, porque se eu estou falando de mim, né, é uma coisa. Agora, e se eu estou falando de um político pedófilo? Não sei, entendeu? Não é direito da gente saber o fato da vida da pessoa? Né? Então, ó, a Dani está falando, qual a relação entre uma coisa e outra? Então, assim, você ficar no meio disso e você mostrar os aspectos, ainda assim, tendo uma tese clara, um E posicionamento claro. maior que o outro. Eu Você gosto pode... muito quando eles colocam propostas assim, porque se eles simplesmente fazem uma pergunta, como aquela antiga da telenovela brasileira, Sim, conscientiza ou aliena? Aí o cara vai lá e fala que só aliena. Pô, e a galera que é. E, construiu, que trabalhou naquilo, não é alienado, né? e eu acho muito importante que o aluno pegue um tema como esse e grife fatos da vida das pessoas. Internet, direito ao esquecimento, interesse público, acesso à informação, sabe? Grifa mesmo. E faz essas expressões aparecerem no texto. Uhum. Ou isso, ou expressões semelhantes ou sinônimas, né? Porque na VUNESP, por exemplo, é uma ticagem, né? Aham. Aquela coisa de apareceu, falou, ok, ok, ok. Na grade da VUNESP, esse desenvolvimento do tema é simplesmente conta ou não conta, né? Fez inteiro, fez parcial. A qualidade da argumentação, da tese, etc., não é avaliada aí. É avaliada em outro critério, né? Que é de coerência e gênero. Então, assim, pelo menos isso você garante com as palavras-chave. Daí sim, você fez essa listinha, e aí você começa a pensar, com base na coletânea, qual a relação, o que é a coletânea de textos? Aí esse é o papel de leitor, né? O que a coletânea de textos está falando sobre esta relação, né? O que é importante, o que não é? Essa seleção aí das informações que você vai usar é uma coisa essencial, né, na verdade. Eu acho que para a Unesp é isso, é entender que mesmo, inclusive, Marluce, se o tema for um tema ou, né, é alienação ou conscientização? Se você escolhe falar da conscientização, é importante falar porque não é alienação. Uhum.
Se você escolhe falar que é alienação, você dizer por que não é conscientização. Ou seja, você trazer para o texto o oposto, né? Para que não haja dúvida, não é ficar em cima do muro, né? Uhum. Mas é, inclusive, incorporar a visão contrária na sua contra-argumentação, entendeu? Para É... demonstrar, enquanto você lê o comentário, Hum, até para demonstrar para o corretor que o sujeito não é ingênuo. é, Ele não simplesmente fazendo uma defesa e desconsiderando o resto. Ele é é, tão forte na defesa que ele é capaz de ser contrário àquilo que foi proposto. exatamente, exatamente. Então, assim, lembrem disso, de grifar as palavras-chave, para não escapar. Porque a gente, às vezes, naquela tensão e tal, você acaba desenvolvendo muito um lado só. E até na Aconteceu emoção, muito fortemente isso naquele tema da violência contra a mulher, no Enem, a persistência da violência contra a mulher. esse Aconteceu ano, muito. o estigma, a palavra estigma, para muitas pessoas ficou tão em segundo, terceiro plano, porque eles, Exatamente. eu vou falar agora do que eu estou vivendo, vou falar da depressão, do sofrimento, e o estigma ficou em segundo plano. Então a emoção também conta muito nessa hora. É. Ó, a Dani está falando aqui que sempre considerar o que a coletânea traz sobre o recorte. Embora o uso da coletânea não seja obrigatório, porra, eu sempre falo para os alunos, o cara que fez a prova passou o maior tempo selecionando isso. Para você, leia os textos, né? Com base nesses textos e nos seus próprios conhecimentos. Cara, a coletânea traz um recorte, traz qual abordagem que está sendo esperada de alguma maneira, né? Então, assim, não dá para ignorar a coletânea. Você pode, se você quiser, mas Uhum. isso não vai te penalizar. Na Unicamp, zero, né? Você ignorar o que o texto-fonte, né? Numa prova de Bem interessante leitura. também, né, Tati? Eu fiz um teste com os meus alunos uma vez, eu fiz uma proposta sobre adultização precoce. Ah, E eu posso seguir tanto para a questão de familiar, como o trabalho muito cedo, como a questão sim, da imagem da criança associada à sexualidade. Em sim. todos os tipos de apoio, eu coloquei a questão da sexualidade e deixei o recorte lá como adultização precoce. Muita gente falou sobre trabalho, trabalho, trabalho. Quer dizer, não rolou leitura espontânea, né? É, Então, é importante também para conduzir, né, exatamente. Qual é o viés que está sendo esperado? Qual é o recorte mesmo? É bem importante, né? Aqui a Letícia Bianchi está falando, suas dicas para o Enem foram tudo para mim. Que bom, que bom. É, que ótimo, Letícia. Obrigada. Marluce, então, lê as palavras-chave, grifar as palavras-chave, coletânea, muito importante, porque te dá o viés. Que mais? não ficar preocupado com eita, mas eu vou por esse caminho aqui porque eu acho que o corretor vai gostar mais. Ah, eu vou por esse caminho aqui. Não, vai para o Ah, caminho que a argumentação é mais firme. Né? Tem corretor de todo tipo, de todo pelo amor jeito, que de tem Deus. umas ideias que você não acredita. Né? É. Mas ele As não pode pessoas acham bater. que é tipo o paraíso da esquerda, correção, né? Mal sabem, mal sabem, mal sabem do que nós enfrentamos, de fato. O que as pessoas não entendem, de fato, eu acho que isso é uma grande campanha que se faz contra as universidades públicas e tal, né? Que é falar que a prova tem um viés ideológico e que a correção vai ter um viés ideológico, né? Então, assim, eu tenho que falar bem do governo, eu tenho que falar mal do governo, eu tenho que ser de esquerda, eu tenho que ser de direita. Isso não faz o menor sentido, porque não tem um critério para isso. Não existe, assim. É, Você olha para a grade de qualquer lugar, não tem. Tipo, textos que falam idiotices. Não pode. Não tem essa grade. Textos, não pode, não tem. O que acontece é o seguinte, eu acho. Então, assim, vá pelo caminho que você quiser. Tem coisas que não pode fazer de jeito nenhum. Por exemplo, se é uma discussão sobre aborto, você não vai me tacar uma Bíblia, entendeu? Não vai me tacar Deus como argumento, não porque, ai, olha só esse bando de gente ateia. Não é isso, é porque este gênero, que é a dissertação, é um gênero acadêmico, não pode, se não vale como argumento de um gênero acadêmico a religião, né? é por isso que ele estuda a redação, porque se ele se apropria da possibilidade de ser contrário ao aborto com argumentos possíveis, a redação Possíveis, é excelente, excelente. pode, porque não existe um critério, tem que ser pró-aborto. Não tem, entendeu? Não tem esse Também critério.
cada argumento pró-aborto que a gente fica com vergonha de existir. Então, É, é. Então, eu acho que assim, você pode ser pró-aborto, por exemplo, com um argumento estúpido de tem que impedir marginal de nascer, né? Um argumento eugenista. Tem que fazer aborto em gente pobre. uhum, Não pode, né? Posso fazer isso. E eu estou sendo pró-legalização do aborto por um motivo bem errado. Né? Assim uhum, como eu posso ser contra a legalização do aborto por motivos jurídicos, de existe uma controvérsia de onde começa a vida e a Constituição prevê a preservação da vida. Você pode ir para, assim, não é um assunto fechado. Claro, eu tenho minha opinião sobre isso, mas é possível argumentar de outras uhum. formas, né? Olha só, a Maíra está falando, o próprio Enem deu recorte para doenças mentais, ansiedade e depressão. Quando vi só a frase tema, já pensei em psicoses como esquizofrenia, mas pela coletânea ficou claro o que queriam. Gustavo, o Gustavo está perguntando, quanto é possível justificar questões religiosas em alguma redação? Nunca. Se você estiver escrevendo jornalzinho da sua igreja, aí você pode. Né? Agora você É, escreve aí, Deus acima de tudo, né? Deus uhum. acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, você arrebentou seu texto. Porque Se Deus você não entra. por exemplo, que a religião do indivíduo deve ser respeitada, né? O indivíduo deve ser a religião que ele acredita deve ser respeitado e você pode defender. Agora, a pauta religiosa não entra. É, Citar alguém, pode citar o Papa, pode citar, né? Só é, não pode dizer que o que a gente está vivendo foi previsto em Apocalipse, é. capítulo tal, Exatamente. Aí que tá. tal. Você defender a liberdade religiosa e tal, pô, já teve um tema do Enem sobre intolerância religiosa, é muito importante. Mas você não pode, ah, não pode usar como argumento que Deus fez todas as pessoas igual. Né? Hum. Deus ama por igual todas as pessoas. Isso não é argumento. É Se esse o todos ponto. acreditassem em Deus, não existiria intolerância religiosa. Exatamente. Ou da violência contra a mulher, se falar que Deus condena, a igreja condena a violência contra a mulher e tal, é isso que não vale. Né? Agora, você abordar, por exemplo, intolerância religiosa, uma possibilidade sempre, a depender do tema. Mas nunca usar elementos teológicos, e não importa de qual teologia. Né? Você usar o orixá, usar energias, usar o não vale, entendeu? Não é um argumento cientificamente e academicamente válido. Esse é o Sim. ponto. Né? Não é que Deixa é um bando de. engraçado, Não deixa é um bando de engraçado, deixa anticristo na bonitinho, FUVEST. Né? deixa ingênuo, né? Eu vi uma redação esses dias de uma. Enfim, peguei, quis achar um exemplo, e a pessoa disse que o que estava acontecendo de problema social tinha a ver com a baixa vibração energética. Ah, não. Olha, que louco! Não Não, pode. não pode. Não seja um jovem místico na redação, entendeu? Na vida eu ia sugerir que você não fosse também, mas tudo bem. Aí é uma decisão individual, né, da pessoa, da própria pessoa. Essa, o coronavírus está vindo como uma punição pela, né? Bem, muito bom, muito bom. Quer dizer, não é muito bom, mas é verdade. Ó, o Gustavo está falando, exemplo, se eu justificar que sou contra o aborto usando uma base moral de São Tomás de Aquino para supremacia da vida e tal, Ó, de repente, a gente pode pensar no seguinte: se você disser que é, existem muitos estudos, desde os estudos acadêmicos até mesmo textos bíblicos, textos religiosos, que oferecem para as pessoas munição, repertório para que elas possam fortalecer suas crenças. Então, se você utilizar essa base moral e apresentar isso como algo que faz com que as pessoas tenham aquele pensamento, de repente pode dar certo. Né? É como, por exemplo, usar clichê e usar frase pronta, como em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sempre haverá uma luz no fim do túnel. É horrível fazer isso. Mas se você disser na sua redação que a perpetuação de crenças populares como em briga de marido e mulher não se mete a colher, faz com que muitas pessoas ignorem a existência da violência doméstica, a existência da violência é, contra a mulher. Então, se você fizer disso algo que possa contribuir para a sua reflexão científica, é ótimo. é, Agora, como a base mesmo do é. discurso. Eu acho sempre um risco, porque eu posso olhar e falar, dane-se São Tomás de Aquino. Ele é um teólogo medieval que não pode pautar a minha vida como mulher hoje. Entendeu?
O risco é esse. Quanto mais os argumentos forem consensuais, de alguma maneira, forem fatos, forem dados, forem estatísticas, né? E o problema do argumento teológico, embora São Tomás de Aquino seja maravilhoso, eu gosto dele, né? Gosto do texto e tal. Mas, assim, se eu virar para você e falar, tá bom, você pode morrer de falar de São Tomás de Aquino para mim, porque eu sou ateia, veja, é uma suposição, eu não sou, tá? Mas, enfim, você perde uma parcela. Você tem que lembrar que na dissertação, Gustavo, você tem você não está escrevendo para um interlocutor definido como na Unicamp. Você está escrevendo para o universal. Você tem que imaginar qualquer ser humano sendo persuadido pela sua argumentação. Quando você seleciona num repertório enorme de argumentos que você pode ter, você seleciona justamente um argumento muito facilmente contestável, que são os argumentos teológicos, mesmo vindos de um filósofo, né, dito filósofo, como é que é santo, enfim, a base da moral cristã e tal, você já eliminou uma parcela dessa universalidade, né, justamente porque a pessoa fala, dane-se, é tanto mais de Aquino, Deus não existe. Nós somos carbono, filhos do carbono e do amoníaco. E ao carbono voltaremos. Acabou. Acabou, sua redação fica desmontada. Né? Isso não tem a ver com o que o corretor pensa, porque eu e a Tati temos nossas crenças que dialogam e se diferenciam, mas nós duas vamos chegar a essa conclusão, porque nós estamos esperando algo ali no seu texto, enquanto corretores, enquanto leitores, né, como representantes, né, desse leitor universal, a gente tem que imaginar mesmo que vai servir para todo mundo. É isso aí. Eu acho que essa seleção de argumentos que você tem, a gente tem, primeiro, claro que quanto mais você está ligado no mundo, mais você tem possibilidades de argumentar bem a favor do tema. Para candidatos de medicina, em especial, ou que vão prestar esses cursos de alta demanda, eu acho que existe uma coisa perigosa que é assim, ó. Eu acho, você não pode jamais começar a escrever sem ter planejado o texto. Por quê? Você não pode. Porque você tem 30 e poucas linhas para escrever, né? E às vezes tem um excesso de informação. Eu uso a seguinte metáfora, a seguinte analogia, Marluce. Self-service. Eu odeio comer em self-service. Odeio, odeio, odeio. Odeio. Porque eu entro no self-service, tem um monte de coisa gostosa. Eu sou uma glutona, né? Aí eu vejo um monte de coisa boa para comer. Então tem um sushi, adoro. Aí pega um sushizinho. Aí você anda um pouquinho e tem uma feijoada. Gosto também. Aí sushi e feijoada. Aí vou colocar um pouquinho. Aí você vê massas. Aí tem nhoque, a fiorentina. Então, as comidas isoladas são super boas. Porém, quando você olha para o prato, fica aquele lixão em que nada está harmonizado e é um monte de coisa desconecta. Eu tenho desconexa, né? Eu vejo muito isso em textos de medicina, do pessoal da medicina, que sofre de overdose de informação. A pessoa leu tudo, ouviu todos os podcasts, inclusive o meu, quem não conhece, posso fazer o jabá. Calma, Gente Horrível, podcast de reclamações semanais. Eu, Ana Rocha, Malu Rodrigues, Rita Alves, vão lá no Spotify ou qualquer agregador de podcast, porque a gente fala de coisas interessantes. Inclusive da doença mental, a gente fez um episódio sobre isso esse ano. Saúde mental, na verdade. E então ouviu tudo. Aí, de repente, é um tema que a pessoa manja pra caramba. Naquele tema da violência contra a mulher, do Enem, de 2016, 2017, não lembro, que foi aquela febre feminista, jovens feministas, assim, o surgimento do feminismo no país, a quantidade de aluna minha que se fodeu naquele tema, porque sabia muito, colocou tudo do patriarcado, do abuso, do assédio, da violência doméstica, e foi embora. E aí ficou aparecendo esse prato de self-service zoado, né? Esse prato que tem lasanha, feijoada, etc. Isso é uma coisa importante. O projeto de texto é assim que você define a sua tese, né? Afinal de contas, qual é esse recorte analítico que você vai fazer? Você saber selecionar que argumentos você vai usar e investir nisso. Não precisa de 10 coisas diferentes, 10 filósofos diferentes, porque não dá em 30 linhas, vai ficar ruim.
Como a Fica, Dani falou, né? vai A Dani ficar. mencionou a necessidade de mostrar que estudou. Parece o universo acadêmico, né, Dani? É, exatamente. É, a gente faz a dissertação do mestrado inteiro, dava 15 páginas, o resto é de fulano disse isso, fulano disse aquilo, fulano, para justificar de onde você está tirando suas ideias. Mas eu acho isso muito importante, porque se você não faz um projeto, o risco, o risco fundamental é de você fazer o que a VUNESP chama de uma lista de comentários, né? Que é você não conseguir perceber qual é a linha argumentativa. Então, ó, a Dani está falando, vamos insistir nisso. Qual que é a tese? Qual que é a sua tese? O que você quer defender sobre esse assunto? Né? Não é uma viagem na batatinha, é qual a sua tese? Né? O que você de fato pensa sobre isso? Né? E o que você vai abordar no texto? A partir disso, né, então você grifou as palavras-chave, pensou, meditou bastante sobre elas, leu a coletânea que te ajudou nessa meditação sobre essas palavras-chave. E aí você vai, tá bom, o que, que eu penso? O que, que eu vou defender aqui? Né? Esse texto vai chegar onde? No final do texto eu quero ter provado que, né? O meu texto eu quero demonstrar que, complete a frase, essa é a sua tese. Né? E daí você seleciona os argumentos que você vai usar. Né, os que são mais adequados. É que nem daí sair do self-service quando você está fazendo low carb. Sabe, você está fazendo low carb, você sabe que você vai pegar no self-service. Você vai pular o macarrão, você vai pular o sushi, você vai pular a farofa, né? Você vai lá, né? E consegue fazer um prato de acordo com o menu que a tua nutricionista te deu. Esse é o ponto. Né? Eu acho que isso é muito importante. Esse projeto de texto, ele poupa tempo de escrita, né? A argumentação é isso que a Dani está falando. É o que sustenta, assim, o que fez você pensar isso? Como que você vai convencer a tua criatura a pensar como você? Né, Tati? Depois da linha definida, é que aí eu vou pensar, quem que vai me ajudar agora a dizer isso? Exato. Quem é que vai me dar força? E aí, a gente volta para aquele ponto lá do começo. Eu tô entre Schopenhauer e Naruto, os dois falaram disso aqui. Mas o que é que eu domino? O que é que faz parte mesmo do meu repertório? Porque a gente percebe quando a pessoa teve aquela boa leitura lá atrás, ela domina o repertório e ela consegue encadear pensamentos. E isso, né, de retomada de ideias, de justificar raciocínios, é Enem, é VUNESP, é FUVEST, todo mundo, é todo texto. Eu acho isso muito importante se falar, que é assim, é melhor usar Naruto, se você entende melhor Naruto, e isso faz mais parte da sua vida, né, dos seus princípios, do que você usar o Schopenhauer, que você leu na lista de frases para o Enem. E você, de fato, nem conhece Schopenhauer, inventa bosta. Nem entender, né? Eu tive uma treta com um aluno uma vez, que era um aluno mala pra caramba, que insistia em botar citações que não faziam o menor sentido. E aí teve uma vez, e eu sempre chamando a atenção dele, falando, não precisa, essas citações elas estão deslocadas, elas são um comentário solto, né? Elas não são, essa sua citação não está integrada no texto, não faz parte do coração do texto, da espinha dorsal do texto. Então para de fazer, escolhe uma que você manja mais, cara. Né? Faz mais sentido. Aí o cara me veio com uma citação assim, de acordo com Nietzsche, eu já tenho pânico, de acordo com Nietzsche, o trabalho dignifica o homem. Falei, aí eu não aguentei. Era fim de ano, tava surtadaça. Falei, tá bom, rapaz, cadê isso no Nietzsche? Ah, ele diz, cadê? Em que livro? Me fala em que livro que tá. Você leu Nietzsche. Eu tô falando que o Nietzsche nunca falou isso. Você tá falando que falou. Eu quero que você me prove. Cadê o Nietzsche? Ah, não, é que eu vi numa... Então, você não sabe Nietzsche. Nietzsche não faz parte do seu repertório. Você pegou uma frase qualquer, que é um clichê, né? E um clichê positivista, e tá pegando Nietzsche. Nietzsche é contrário a esse tipo de coisa. Nietzsche é um filósofo da loucura, não é um filósofo do trabalho. Pelo amor de Deus. Eu acho que isso é muito significativo, porque as pessoas, o Enem criou este mau hábito nas pessoas, de, ao dar notas muito altas para textos que fazem citações idiotas, por uma questão, é isso que quem está ouvindo tem que sacar. O Enem é uma prova muito massiva para 6 milhões de pessoas e tem um corpo de corretores gigantesco espalhado pelo Brasil.
né? Então é muito mais difícil você alinhar uma leitura crítica, né? E fazer com que todas as redações sejam corrigidas com mais ou menos os mesmos critérios, com pequena margem de variação, quando você está tratando de 6 mil corretores. A Unicamp tem 20 corretores, né? A FUVEST tem aí 30, sei lá, pouca gente. A VUNESP também, 50, 40. Um corpo super pequeno, consegue fazer um treinamento pelo Zoom ou presencial, como sempre foi, e vai lá, corrige redação, aí tem o supervisor que vai lá, coloca o dedo no... Não, olha, sua estatística está errada, você está apertando demais a grade aqui, solta aqui. Você tem um ajuste que é um corpo de pessoas que dá para você homogeneizar a leitura no Enem, não. Então, o Enem tem um motivo para ter esses critérios idiotas, eu acho. Sabe? Essa coisa de, se você citou e desenvolveu um pouco, tá a nota 200. O problema é que as outras não são assim. As outras vão levar mais em consideração o quanto aquele repertório está ajudando a sua argumentação e o quanto, de fato, aquilo é pertinente para a argumentação. Não é só porque tem uma palavra que tem a ver com o tema, o Enem tem jogadas assim. Então você pode citar qualquer coisa que acaba valendo, assim, só tem uns macetes assim, de citação. Mas a FUVEST não é assim. A FUVEST tem um corpo de corretores que vai corrigir de uma maneira mais orgânica, vamos dizer assim, entendendo, é menos modelo, né? Não, se você treinou fazer com modelo ano inteiro, faz modelo, não tem problema, né? Só não vai fazer proposta de intervenção. Mas o lance assim, tem que incorporar organicamente isso no texto. Então, às vezes é melhor usar Naruto do que Schopenhauer, se você entende Naruto, né? Fora que essa grande oferta de possibilidades de receitinhas e moldezinhos, enfim, é cada perigo, né? Eu vi já redações de pessoas que utilizaram essas ofertinhas e de repente estavam lá dizendo que Aristóteles falou que tal coisa da rede social. Ah, é? Ai. Para pensar 2 segundinhos, né? Por mais que você seja assim, né? Tem um repertório bem limitado de história e filosofia, você consegue perceber. Um repertório fino, Gustavo. Agora o Gustavo tá falando nossa língua, hein? Repertório fino. Fino. Fiz só se você for fina, porque eu não sou, né? Pode chegar, dois pés no peito. O... A hierarquia, não. Não. Naruto é fino se for bem feito. Até Big Brother é fino, entendeu? Você consegue fazer um puta texto usando Big Brother como uma referência, né? É esse o lance. Eu acho que o que as pessoas não entendem é o seguinte: tudo depende do como você faz. Você tem o que dizer a aquele respeito? Porque eu já li textos incríveis sobre... sabe, que usavam Simpsons, né? Fazendo uma leitura crítica dos Simpsons. Ou você cita um filme, uma série, e essa citação faz sentido. Mostra que você assistiu a série com um olhar dissertativo, entendeu? Captando ali quais os temas, quais as coisas importantes que tem ali. Eu acho que o mal que o Enem fez de vale tudo como repertório é que pode criar um falso padrão, sabe, para a Unesp, para a FUVEST, de eu posso fazer isso de boas, né? E que eu vou ter a mesma nota. Só encaixar ali aquele É. ademais do tema, né? E então eu acho que isso é uma coisa importante. Então vamos lá, retomando, a gente tem a questão de grifar as palavras-chave, ler a coletânea, fazer um projeto de texto que tenha uma tese clara e selecionar os argumentos que você vai usar. Dentro dessa argumentação, o seu repertório conta, né? O repertório que de fato possa contribuir, de fato possa contribuir para a sustentação da sua tese. Né? Eu acho que isso é essencial. Né? Em termos de conteúdo, né? O que você vai falar? O que eu quero falar? O que eu preciso falar? Com que objetivo eu estou fazendo esse texto? Eu acho que isso é... Quanto mais você tem essa consciência de por que você está falando o que você está falando, isso entra numa outra questão de grade, que tem a ver com a coerência, que é assim, se eu faço uma afirmação, eu preciso explicar.
E aí é o mal do povo da medicina, né? Too much information, sabe? Excesso de informação. Coloca lá um dado atrás do outro, um fato histórico atrás do outro, uma citação filosófica atrás da outra, e não tenho tempo para desenvolver aqui. Não tem nem tempo nem espaço para desenvolver aqui. Então, assim, fica o prato ruim de self-service. Né? Então, assim, lembrem que isso está na grade também de VUNESP, do Enem, que é a mesma praticamente nessa parte, que é as lacunas do texto. Exatamente. Se der para eu puxar uma setinha falando, como assim? O que isso tem a ver? Qual a relação disso com o que você está falando? Se der para um corretor fazer isso, imagina, né, que eu estou lendo lá o texto, você falou do Schopenhauer, e aí eu falo, tá bom, e o que isso tem a ver com o tema? Né? E daí? Quando eu faço essa pergunta, e daí? Mas o que isso tem a ver? Se der para eu falar e daí é porque tá ruim, né? Sim. Não pode ser um e daí. É curioso que, com pouco tempo que ele tem, a Dani falou alguma coisa sobre organização de tempo aqui É, também, e a gente pode deixar para daqui a pouquinho. Ele, enquanto está montando o texto dele, fica tão claro na cabeça, tão claro para ele o que ele está querendo dizer ali, porque essa lacuna está sendo preenchida por ele, lá dentro, isso. não está no papel. E ele não consegue ver, porque às vezes tem pouco tempo, e não vai dar tempo de revisar aquilo, É. ou já está arriscando, já fazendo a folha final, que perigo, né? Não fez rascunho. Então, Isso. eu acho que isso é muito importante na escrita. Essa é a prática da escrita acadêmica, né? É o fundamental de toda a escrita acadêmica, inclusive a dissertação de vestibular. Que é assim, você está diante de um leitor que não está dentro da sua cabeça, não é um leitor conhecido. Logo, o passo a passo do seu pensamento tem que ser explicitado, senão dá merda. Né? Senão, né, o interlocutor não está ali. Você não pode deixar coisas implicitadas. Né? Não há necessidade, né, Tati, de pensar em, nossa, então, para não deixar lacuna, eu vou falar tudo que eu sei disso. Pensa, né, numa contextualização usando Vidas Secas. É uma obra em que a gente pode ir para tantos caminhos, né? Tem tantas alternativas de utilização. Se você for fazer uma redação que tem a ver com preconceito linguístico, não existe a necessidade de ficar lá contando toda a história da família e falar do balé, né? Vai direto para a cena do Fabiano. Então, a lacuna, ela deve ser preenchida, mas de modo pontual, para que Sim. aquilo que você quer dizer, enfim, aconteça. Não Porque são contar. 30 linhas só, né? Não pode esquecer, são 30 linhas. Não dá para você discorrer sobre Vidas Secas. Só pega o que interessa para explicitar para um leitor que não saiba, eventualmente, né? Então, eu acho que isso é bem fundamental. A Dani está aqui falando, tem esse mito, é o mito do Enem, né? Que tem essa ideia de que forçosamente o candidato tem que trazer fato histórico, obra, citação. Não necessariamente. Se for ajudar, ótimo. Se não, não, porque é possível você fazer um puta texto bom com zero citação. É claro, por que a citação ela faz sentido, né? Ela faz sentido porque ela reforça a questão do argumento de autoridade. Não sou eu falando, veja, foi Durkheim que falou sobre o suicídio. Entendeu? Não sou eu. É um fato social, entendeu? Eu acho que dá consistência teórica do que está falando. Mas eu queria lembrar todo mundo que está assistindo e conversar com as colegas professoras que estão aqui também, que prova de redação é uma prova de língua portuguesa. É uma prova de escrita, não é uma prova de filosofia, não é uma prova de... Não é, né? Não é uma prova de português. Portanto, você pode saber, assim, a história da filosofia de trás para frente, ponta cabeça, se você não escrever isso da forma adequada. E da forma adequada inclui até idiotices, que hoje são idiotices, mas, por exemplo, colocar acentos. Né? Colocar acentos, ortografia, até a construção de frases. Então, assim, não interessa você ter uma puta desenvolvimento de tema se você, na hora de botar no papel, né? Então, o Mara Emília tá falando, a chave de correção do Enem engessa um pouco. É isso que eu tô falando. O Enem fez um desserviço para a prática de redação.
Porque para o Enem é muito fácil você fazer fórmulas de texto. Por exemplo, como usa um repertório, como justamente porque tem uma equipe de correção muito gigantesca, eles tiveram que fazer critérios muito duros para evitar discrepância entre professores, né, na correção. Não dava para. Isso, obviamente, engessou, e se você vê as redações que tem nota 1000 de um ano para outro, são todas quase idênticas. Né? Todo mundo Uhum. cita a mesma coisa, tem citações. Eu andei comprando uns livrinhos desses que tem no Kindle, sabe? De como eu tirei 1000 no Enem, Ah, né? E sim. com fórmulas de texto. Eu compro porque eu preciso ver o que estão falando, Estou né? falando para os nossos alunos, né? Porque Exatamente. aquele videozinho de 1 minuto que diz, aqui, Faça isso. nesse, em 3 passos, você vai tirar 1000. E o vídeo tem 1 minuto. Daí os 3 anos de trabalho da gente no ensino médio morrem, né? Mas de fato, eu olhando para as fórmulas que são apresentadas, você consegue, tá, não 1000, porque eu acho 1000 difícil, mas você consegue levar um aluno para um 800 e tanto, entendeu? 40, 60. No Aí, Enem, Tati, justamente porque é fórmula. Agora, é, você vai para a FUVEST, não vai rolar, entendeu? Não vai, não vai rolar. antes de ser um processo seletivo, o Enem também mede a qualidade da educação. Então, existe também uma proposta por trás disso, que é, então, se a gente padroniza e permite que a galera saia do 500 e alcance os 700, a educação no Brasil vai melhorar, né? Então, é um negócio que beneficia Que em é um geral. negócio que muda a estatística, né? Uhum. Muda a E se estatística. não é assim, ah, nossa, mas vai ajudar mais gente a entrar nas universidades. Não, porque tá todo mundo indo para aquela faixa, né? Exatamente. O Enem, a Maria Emília está falando, o Enem ele nasceu com essa intenção, e os indicadores do Enem, das notas, etc., são usados como parâmetros, ou eram usadas, né? Agora não sei, porque eu não sei onde está o INEP, nem o Ministério da Educação e tal, mas eram usadas para formulação de políticas públicas, né? Para o ensino básico. Então, era um indicador, que nem o Saresp, que nem, né? Tinha essa intenção também de, para além de ser um processo seletivo, um vestibularzão, também fornecer indicadores importantes de desempenho e tal, como se fosse uma prova. Estão perguntando aqui se a FUVEST é mais de um corretor, como o Enem. Sim, todas. Todas têm o mesmo processo, de 2 corretores e, em caso de discrepância, um terceiro corretor. Todos os vestibulares sérios, pelo menos, têm o mesmo sistema. Não é confiável uma nota dada por um corretor só num processo de larga escala. E a Aquele correção é às que cegas. a pessoa faz a prova no domingo, a nota já está pronta na segunda. Também é bem esquisito. Pois é. O... E a correção, é importante falar isso, é às cegas, né? Você não sabe em nenhum dos processos quem é o segundo corretor, né? Você Uhum. não tem um parceiro de correção, né? É aleatória a distribuição, de forma que se minimizem as injustiças possíveis. Sempre tem injustiça, né? Você pode pegar 2 corretores cagados, mas assim, é menos provável que você pegue 2 corretores cagados na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, que são grupos menores em que você consegue localizar muito rapidamente as cagadas, porque no Enem que tem 6.000 corretores, né? 5.000, sei lá quantos tem esse. Então, tem distorções aí. Mas é uma correção confiável, eu acho. Os processos de correção, para os alunos ficarem tranquilos, eles são confiáveis. Erros acontecem, mas eles não são a maioria. Né? Pensar em processos maciços como esses, de massas mesmo, não, eu acho as correções boas, os sistemas, as grades. A gente já tem uma tradição de avaliação em redação no Brasil bem consolidada. E graças à Unicamp, a Unicamp começou com essa onda de fazer grade de correção lá nos anos 90, final dos anos 80. E, e eu acho que isso se espalhou, né? Assim, ninguém mais pensa em fazer correção de redação sem grade, né? Sem Aham. parâmetros bem explicitados, níveis de nota, faixas de nota e tal. Então, é isso, né? Acho que é uma. Falamos. Falamos, Tati. Deixa eu olhar aqui a nossa. Tem mais alguma coisa? As amigas que estão aí? Ah, a gente falou dos signos e das tretas e das lágrimas. É. Tem alguém? Vocês têm dúvidas, ó? Acho que.
Eu acho que pode aumentar, inclusive, a nota de corte, viu? A FUVEST lançou a nota de corte hoje, né? Disparou. A nota de corte de medicina foi 83. Saiu de 78, eu acho, para 83. Uhum. Eu acho que o fato de só 50% das pessoas terem que fazer a prova do Enem faz a gente pensar em quem foi fazer a prova do Enem. Se quem foi fazer a prova de Enem foi, como eu imagino, a classe mais privilegiada, que não tá fodida e que teve aula durante o ano, talvez a nota de corte suba, né? Porque dilui menos, né? Tem menos nota baixa. Não sei. Eu acho que quando tem índices altos de abstenção, a tendência é aumentar. Uhum. Porque você pergunta quem? Quem? Olha, Cora. Cora é uma criatura mágica, fascinante. Deixa eu contar para vocês. A Cora, ela fazia física na Unicamp. E logo no começo da sua graduação, ela abriu um cursinho popular em Sumaré. E eu todo ano ia dar uma aula dica do Enem lá e tal. Um lugar muito acolhedor, muito legal. E finalmente a Cora decidiu. Eu conheci ela no 9º ano, imagina. E não foi aluna, ela era aluna do ensino fundamental, uma escola que eu dava aula no médio. E ela é uma escritora, acabou de lançar um livro. E muito querido, muito queridinho, assim. E Isso. desistiu da física, né? Hum. Ju, Bogo, Saad, que saudade. Pois, vou falar só isso pra ela, pois. Ah, de O jeito. Arduino é meu aluno, que é ótimo na Unicamp. João, você já sabe fazer a redação da Unicamp. Larga a mão de ser medroso, é isso. Mas eu posso dar a dica. Querem as dicas de tia Tati para fazer a prova da Unicamp? Eu vou dar as dicas. Vou respirar e dar as dicas importantes. Tá? A primeira é leia, leia o enunciado, como se disso dependesse a sua vida, porque depende. Né? Então, lê, grifando, puxando setinhas, lê. A prova da Unicamp é uma prova de leitura que tem nota para leitura. Então, assim, você não pode perder pedaços ali. Você tem que fazer uma leitura importante. A prova da Unicamp dá bastante tempo para fazer, tá? Então, lê aquilo. Aí, a Unicamp pede gêneros diferentes, mas que na verdade não são gêneros, são situações de escrita, né? Uhum. Então, aquela coisa de, ai meu Deus, eu não sei fazer um comentário em fórum Java. Eu não sei fazer uma campanha de arrecadação de fundos para uma biblioteca que está falindo. Meu, tem que ter uma confiança absoluta na sua história de leitura. Você já viu podcast, por exemplo? Você já ouviu. Você sabe como é. Então, Tem você pede para você escrever um texto de podcast, escreve do jeito que você lembra que é um podcast, porque a Unicamp está querendo isso, explorar esta experiência que as pessoas têm com gêneros variados, não escolares. E não adianta falar, meu professor não deu podcast. Não interessa, porque no outro ano a Unicamp pede para você fazer, como pediu alguns anos atrás, um texto de uma campanha para arrecadação de fundos para uma biblioteca, de uma vaquinha online, sabe? Isso você tem que confiar no seu trânsito pelos gêneros, na sua história de leitura. Então, assim, não apavora, porque a Unicamp sequer cobra rigidamente marcas de gênero. Mesmo porque as coisas que ela pede não são muito rígidas. Existem gêneros que são mais rigorosos, cartas comerciais, gêneros jurídicos e tal. Mas o que a Unicamp pede são gêneros que têm maior flexibilidade. Né? Por exemplo, num fórum de internet, você pode ter ou não ter interlocutores claros, marcados. Você pode falar, oi pessoal, né? Estava aqui pensando sobre essa questão, e não sei se vocês concordam, mas blá, 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 blá. Isso é uma possibilidade, mas era possível também não usar isso. A questão é, não faça uma dissertação. Né? Pense num texto mais próximo possível daquilo que você conhece, que é aquele gênero. E não é escolar, é da própria experiência mesmo. Né? Então, essa é uma coisa. Coisa 2, né? A primeira é leia. 2, tenha confiança que você sabe. Não vai pedir nada misterioso. Aí a terceira coisa é
tenha bom senso. Você é de uma equipe da escola que ficou responsável por redigir em nome da turma, não sei o quê, né? Cara, você não vai usar eu, você vai usar um nós. Isso é bom senso, isso é boa educação. Você vai fazer uma palestra. Porra, não precisa de um professor falando que quando você chega na palestra, você fala oi, né? E quando você vai embora, você fala tchau. Não precisa de aula disso. E um Porque atenciosamente ali que é grosseiro. prezado dos senhores. Não, você nunca foi numa palestra. É uma coisa básica, entendeu? Então, assim, ter esse bom senso na hora de construir. Mais bom senso do que educação formal, entendeu? Exato. De características dos gêneros. Isso não cola na Unicamp e a Unicamp não é rigorosa para isso. Quanto isso, né, Tati? Você né, contou como lista, e nessa lista ele tem dois detalhezinhos, que ele já fez aquela leitura atenta. Então, se ele É. nunca viu o gênero na vida, por exemplo, o verbete, que seria publicado numa Uhum. enciclopédia digital, ele sabe o que é uma enciclopédia eletrônica, ele sabe que aquilo ali representa uma definição, e é só então associar. Por que ele consegue fazer? Porque ele leu o enunciado. Então, Exato. leitura fluida vai permitir, vai garantir, sim, que ele consiga fazer. Olha, GB Hardman está aqui perguntando se tem como tirar nota máxima na Unicamp sem nunca ter visto o gênero. Tem. Tem. Principalmente se você compreende, se você entra no jogo da Unicamp. Porque, de fato, mesmo que você nunca tenha visto aquele gênero, as orientações que estão ali na prova, as pistas que estão na prova e que você vai ler, né, que estão dadas ali, elas te orientam do que precisa ser feito. Né? Então, você é um cronista de uma grande revista, sempre achou que era tal coisa. Então, crônica, por exemplo, é um gênero super flexível. Tem 1000 tipos. Ano Aí tem a passado. vantagem agora de que eles estão colocando uma pequena definiçãozinha, né? É, Liga as pontas, né, lá dentro. não tem muito drama, não. É possível, sim. Dá para tirar nota máxima sem nunca ter visto o gênero, desde que você faça o que a Unicamp está esperando de você, que é embarca na viagem. Embarca na viagem. Entende que o que eles estão propondo é uma coisa mais fácil do que uma dissertação. Porque é um texto da vida. É um O texto. projeto tá pronto. O projeto está dado, exatamente. Né? É isso, a Dani falou exatamente. Leio o enunciado como se fosse um manual de instruções. Eu faço uma espécie de uma tabelinha com os alunos, que assim, ó, quem sou eu, tá? Quem sou eu? Né, que características que eu vou ter no texto? Então, eu sou um cronista, achava que era livre de preconceitos, né? Qual é a minha historinha? Que tá dada tudo enunciado. Depois, quem é você? Né? Quem vai ser o leitor? Quem sou eu? Quem é você? Porque em alguns casos tem um interlocutor específico, tipo os professores de uma escola, os alunos da escola, os pais, a comunidade, enfim. Às vezes não tem. Ou são os leitores da revista, os leitores do jornal. Então, mas defina quem é o você. Aí, assim, quem sou eu, né? Quem que está falando, para quem está falando, que é o você, e o que eu tenho que falar. Porque são os pontinhos que a Unicamp dá. Do tipo, são o propósito do texto. Aquilo é o tema, aquilo vai ser avaliado em tema. Proposta temática. Né? Você deve fazer tal coisa e deve fazer tal coisa no seu texto. Que é o que a Dani está falando, já é o seu projeto. O projeto é a soma disso, de você dizer quem é você. Às vezes, nem sempre vai dar. Entendeu? Percebendo isso tudo, né, Tati? Dá para ver. Tem que usar a primeira pessoa ou não? Ué, É, depende se eu tô depende. lá no texto ou não. Se eu vou enviar, para quem que eu vou enviar? Tem título ou não? Né? É, Depende, vai lá naquela palestra lá. Coloca um título, lê o título para a galera. é, Vai funcionar ou não? exato, exato. É, então, assim, preenchendo essa tabelinha, sabe? Quem sou eu, quem é você, o que eu tenho que falar, né? Qual o objetivo do texto? E onde que ele vai circular? No texto oral? O ano passado do podcast, por exemplo, era importante isso. Porque você era alguém que trabalhava numa revista que falava de meio ambiente. Né? E várias pessoas do mundo, pesquisadores, queriam saber sobre diversidade, biodiversidade, diversidade cultural. E aí te encomendam um podcast. Né? O seu diretor pede ali para você fazer um podcast sobre isso, para atender a este público que está pedindo mais informações. Então, assim, você tem um público que é de ambientalistas, é diferente se o público fosse de adolescentes.
Uhum. Diferente se o público fosse, sei lá, donos de indústria. É diferente. Né? Então, todas essas informações desta tabelinha, quem sou eu, quem é você, o que, que eu tenho que falar, qual o objetivo do texto, qual o propósito, em que contexto vai circular, tudo isso está dado na prova. E Né? sobre isso que a Mara está contando aqui, né, que é preciso que os candidatos tenham vivências. Eu gostava muito, Tati, quando era parte do propósito da banca, colocar situações possíveis para o aluno, mas próximas da realidade dele. Eu gostava muito disso. E aí eu concordo com a Mara, né? Eu fico preocupada com uma situação completamente distante e ele ter medo. E aí o medo cega, né? Aí É, despeja aquele mundo de energia, não tô falando misticamente, hein? né? A, MG mesmo. a adrenalina corre pelo corpo e ele não consegue enxergar que é possível fazer, né? Precisa dessa serenidade para a prova da Unicamp, porque não é uma prova difícil. Ela está mais difícil nos últimos anos porque ela foi para a segunda fase, né? Então ela já está pegando um público mais específico. Sim, tem uma leitura mais. Mas de qualquer forma é uma prova em que as informações necessárias estão nela. Ela não exige um treino prévio, vamos dizer assim, uma fórmula prévia, nem dá. Eu acho que esse é o desespero dos alunos, às vezes, com a Unicamp. Mas eu nunca vi. Como assim? Não tem introdução e desenvolvimento com 2 parágrafos e conclusão? Como, né? Na introdução. Não, não tem. Porque na vida não é assim que a gente escreve. A gente escreve sob demanda, né? Situações diferentes. Textão do Facebook, entendeu? E São situações distintas. treinar ele meio que já treinou, porque ele está argumentando, pelo Né? menos formalmente, toda semana. De preferência, reescrevendo, né? Explica tudo, né? Eu não sei, eu acho que é um desafio para os alunos para tirar o poder um pouco. A Unicamp tira um pouco o poder dos cursinhos e coloca um pouco do poder na mão dos alunos e da sua experiência de leitura. Uhum. Né? E que não é uma experiência exótica de leitura, é isso que é importante. É impossível que alguém passou pela vida escolar até o terceiro ano do ensino médio e nunca leu uma crônica. Duvido. Não existe. Tá? Porque está no livro didático, está em todo lugar. Uhum. Podcast, eu acho que foi levemente elitista, né? Foi meio. Mas estava lá explicando o que era da Uhum. prova. Você nunca tinha ouvido um podcast? Se você já tinha ouvido um podcast, seria mais fácil fazer, né? Mas se não tinha, estava lá explicado o que era, tipo um programa de rádio, né? Que você fala. Ok, né? Era só ter bom senso. Os gêneros argumentativos, eles parecem, né? Nossa, gênero, né? Pode ser tudo, mas acaba ficando bem restrito, né? É. Tanto que já aconteceu eles repetirem. Vai que dá um acesso de bom coração e eles colocam 2 gêneros super tranquilos. Eu acho a prova da Unicamp de redação, ao contrário da prova de português, que eu achei péssima, ruim, mal feita, desastrosa, as duas, assim, ruins, assim, o Unicamp não sabe fazer questão teste, uma coisa absurda de horrível. Mas a prova de redação, cara, é a menina dos olhos da Unicamp, né? Uma pessoa muito competente que cuida, gente que esteve em sala de aula, de verdade, de ensino médio, não é aquele bando de acadêmico babaca que faz as questões de primeira fase, né? Então, assim, é bem confiável. Eu não, faz tempo que eu não vejo um tema ruim na Unicamp. Tema esquisito. Alguns são mais fáceis que outros. Eu Uhum. acho que sendo a tendência talvez seja ser mais fácil. Né? Porque a Unicamp já facilitou um pouco a prova, de certa maneira, diminuindo, tirou livros da lista. A Unicamp tem um. Eu sou suspeita para falar, né, Marlúcia, porque eu sou uma unicampeira de coração, assim. Eu sou apaixonada pela proposta de redação da Unicamp da língua portuguesa, não. Mas eu, eu, eu acho que eles têm um olhar social muito importante. A Unicamp é uma universidade, ao contrário da FUVEST, que tem um olhar social forte. O ano passado foi o primeiro, eu acompanhei a matrícula na Faculdade de Educação, dos indígenas, do primeiro vestibular indígena. Sabe? Super bonito, super. Né? A Unicamp tem essa sensibilidade social que falta a USP, eu acho. Né? A Unesp eu não sei porque é toda diluída, depende do lugar, aquela coisa.
mas eu acho que a Unicamp tem essa sensibilidade. Então, talvez eles entendendo que, por exemplo, as pessoas ficaram sem aula durante esse ano, uma grande massa ficou sem aula, eles já tiraram todos os livros que não estavam disponíveis gratuitamente na internet, né? O Veste não, o Veste continua pedindo a edição do Gregório de Matos, específica da Companhia das Letras, de R$ 45. O Unicamp não, só o que tem domínio público, né? Pois é, porque eu acho socialmente relevante no ano que a gente teve que a biblioteca estava fechada. Né? A biblioteca já não tem livro e fechada ainda pela pandemia é impossível. Então, eu acho que talvez a Unicamp tenha esse bom senso de pedir gêneros mais cotidianos, né? Não pedir uma coisa fora, uma carta aberta, carta ao leitor, mas pressupondo, claro que vai ter um gênero digital, porque a tendência é essa, né? Um gênero post de fórum, post de Facebook, sei lá, uma coisa do tipo, uma carta, uma nota de repúdio, sabe nota de repúdio? Uma coisa do tipo, só não pode ser um tweet, né? E a Unicamp, inclusive, a prova tem pouco espaço para escrever, né? Não são 30 linhas, é bem menor o espaço. Então, assim, ninguém está esperando uma tese, está esperando simplesmente a execução de um projeto dado ali. Gente, é o horário do caminhão de lixo, perdoa. Estou barulhando. Eu acho que é por aí. Não vejo. O tema que a gente não falou, da FUVEST é sempre o mais complexo, eu acho. Porque é meio viagem, né? Filosófico, aquela coisa. Porém. O legal é que tá sempre abraça uma pauta cotidiana também, né? Também. Mas numa reflexão que vai por outro caminho. Se bem que nos 2 últimos anos a FUVEST foi bem rebelde, assim, né? Falando da importância da história, da importância da ciência. Eu acho que tá botando o pé no chão um pouco. O bom é que, embora eles deem esses temas mais filosóficos, a FUVEST também tem uma correção mais aberta, né? Como o tema é um pouco mais aberto, permite mais abordagens do que a Unicamp, permite mais abordagens que a UNESP, sabe? Vieses diferentes e tal. E encontra, né? Quando alguns estudantes divulgam as suas redações avaliadas, a gente encontra uma redação com nota 50, com aquela coisa toda engenhosa, com referências e relações criadas, e a gente encontra uma 50 quadradinha, bem feita. Bem feitinha. Então, é verdade. Ou seja, tem possibilidades para quem não é escritor, porque eu quero lembrar sempre, volto a falar para tranquilizar todo mundo. É uma prova, não é uma prova de filosofia. É uma prova da qual você saber alguma coisa de filosofia, de sociologia, taraná, ajuda, claro que ajuda. Porém, não precisa. É possível você ser uma pessoa de exatas, né? E fazer uma prova, Netflix. uma prova correta, uma prova certa, uma prova que te coloca lá dentro, que é o que importa. Exato. Eu acho que o foco é esse. Marluce, para quem estiver muito desesperado, você vai dar umas aulas, não vai? Você está com uns pacotes aí, umas coisas assim. Você não quer falar sobre isso? Vamos falar. Se vocês puderem divulgar aí, quem estiver presente, porque acho que vale a pena quem tiver. Sim. Porque no universo cibernético, né, a gente tem todos os caminhos, né? E uma das preocupações que a gente tem com os nossos alunos ou com outras pessoas que passarão é que eles não sejam enganados, né? Que eles passem por profissionais que de fato deem suporte. E nesse ano, baixou uma empreendedora aqui em mim. Ah, cuidado, hein? Daqui a pouco você vai falar de mindset, essas coisas. Não, nossa, de jeito de jeito nenhum. E é engraçado isso do empreender, que uma das primeiras palavras que eu pensei foi na palavra gratidão, Tati. Como eu tenho birra dessa palavra. Nossa senhora, nem fala. Né? Por que inventaram? Ah, porque eu não sou obrigada a nada. Ai, meu Deus. Vamos rever a palavra. Ai, que nervoso. E a minha proposta no Escrita Real é associar duas coisas que eu faço, que é trabalhar a redação, as aulas de redação, as correções, as consultorias,
e a grafologia aplicada à orientação vocacional. Essa é uma novidade tão grande para mim. Quando você falou que você estava nessa linha, eu falei, ai meu Deus, ela vai decifrar as coisas do zodíaco, sabe? Ah, não, mas ó, decifra cada coisa, hein? Cada coisa. E é tudo muito bonito, né? Claro que a gente olha para o contexto, tem aquela brincadeira do escreve uma palavra aí com G que eu já te conto como é que tá a sua sexualidade, né? Ai, meu Deus. Eu morro de medo Mas, dessa coisa, sabia? mas Você não se arrisque a fazer isso comigo, por favor. pois eu tenho uns bilhetinhos guardados aqui, pera lá. Ah, E é tão bonito, né? Porque a gente considera uma série de técnicas de formato de escrita, e isso dialoga com o que a pessoa está vivendo naquele momento, e é um preenchimento que não é vazio, vou ler sua mão, vou consultar os astros, né? Não é vazio, é uma ciência. Então tá sendo muito legal associar, né? Dá um conforto a mais pro aluno. E é isso. entendi. E tá aí, tem os pacotinhos disponíveis no seu Instagram. Aham. E é Uma isso. a gente conversa, a gente encaixa um horário e trabalha. Tem como moldar, aparar as arestinhas até Pelo os menos processos. para tranquilizar, né, as pessoas dessa. Porque eu acho que metade do sofrimento é um sofrimento infundado. É, é. Eu não sei se o João tá aí ainda, o João Arduino. O João escreve super bem, ele vai super bem o Unicamp, mas está aqui, sabe, Sempre que tenso, desnecessário, não precisa. Precisa, sabe? A gente tá. o não você já tem, João. Vai lá e É. arrasa. E uma. E, e essa tensão, esse nervosismo são muito comprometedores na prova, porque as pessoas, né, elas surtam na hora, daquela tremedeira e fazem umas besteiras que não fazem, entendeu? Normalmente. Nunca fizeram, de repente, naquela hora, porque surtaram, resolvem Sim. fazer bobagem, entendeu? É. Desnecessário. Tem que controlar essa parte emocional, né? Embora seja difícil, acho que a gente luta com isso a vida inteira, né? Uhum, Mas no momento vestibular é muito comprometedor essa, muito comprometedor essa ansiedade. Né? Então tem que uhum. sentar, respirar, falar, eu consigo, é fácil, essa prova da Unicamp é fácil. Eu vou ler o passo a passo, leio, grifo as palavras-chave, aciono as coisas que eu sei. O Gustavo, eu acho, tinha falado da história do repertório fino. Poxa, vocês tiveram aula de história, aula de geografia, vocês tiveram tanta coisa. Tem que saber procurar nas pastinhas da cabeça, Dá sabe? um tempo, né, Tati? Dá um tempo. Não é porque começou a prova, você já vai sair fazendo a redação. Não, tem Tá? que ler, digere. E aí você lembra. Para mim é que nem o Explorer, sabe? O Windows Explorer, aquela pastinha onde se organiza tudo. Eu adoro fazer isso. Colocar, inventaram várias pastinhas e tal. Então, eu tenho uma pastinha de repertório na cabeça. Eu tenho Repertórios. outra analogia, Tati. É como se tivesse uns divertidamente na cabeça, sabe? Ah, Aí você fala, sei. nossa, eu preciso lembrar de tal coisa. Ele sai correndo buscar o arquivo naquelas bolotas brilhantes. Sei, E é. fechado. Para mim é um arquivo do Windows, sabe? É uma pastinha. Então eu tenho a pastinha livros que eu li. Tem a pastinha História. Aí clica, abre duas pastinhas, do Brasil e geral. Aí clica, século X, século tarará, assim vai indo, Idade Média, o que, que aconteceu? Eu tenho essa organização em árvore, assim. Pra... Que barba. Meus alunos sabem que o meu pendrive tem uma pasta lá que está escrito: arrume esta pasta. Não, é assim, o meu computador é zoado, mas a minha cabeça não é, né? Então, eu vou escrever alguma coisa e falo, tá bom, o que que eu posso acionar? Eu vou discutir isso aqui do direito ao esquecimento, o que que eu vou chamar aqui, né? O que que é que eu vou lembrar? Talvez eu faça uma citação da história do Walter Benjamin. Claro que eu vou conseguir fazer mais citação que vocês, alunos, porque, bem, eu tenho quase 50 anos, né, de leitura nas costas, então, óbvio, de leituras e filmes e assim por diante, né? Então, o que, que eu vou falar? Ou eu vou falar. Na história tem alguma coisa? Tem sempre a lista dos livros obrigatórios que pode ser mobilizada também como repertório, né? Vocês foram obrigados a ler um monte de livros. Será que não tem nada ali naquele meio daquela lista de livros? As Que... referências que eu uso, Tati, as referências que eu uso até hoje, que são as primeiras que me surgem e que realmente me ajudam em várias situações,
vieram dos livros obrigatórios. Jura? Não, eu Eu acho que isso é um caminho. primeiras. Lembrar, lembrar de história, tem umas coisas importantes da história, Revolução Francesa, sabe? Não sei, acho que é uma. Ó, a Dani tá falando aqui, ó. Parabéns, professoras, conversa muito, muito produtiva. Ô, Dani, me chama para uma live com você também que eu vou. Eu tô assim agora, tô querendo me tornar uma pessoa popular, com seguidores e tal. Me chama, que a gente pode trocar uma ideia, de repente pegar um tema. A gente pode fazer esse plano para esse ano, hein? Meninas, mulheres, professoras de redação aqui, da gente fazer, sei lá, uma vez por mês, a gente faz uma live, a gente troca, sabe? Durante E, o, durante a Ana Paula convidada também. A gente escolhe um tema, e aí 4 de nós, eu fico aham. de No hostess, por YouTube dá exemplo. para fazer isso, né? No Quer? YouTube é possível colocar até 6 pessoas, não é? Do Numa... YouTube só se você tiver um canal que permita a transmissão ao vivo, né? Eu acho que a gente pode ir pensando e discutir uns temas, não só na véspera do vestibular, mas fazer um processo formativo mesmo, público, assim. Claro, sem atrapalhar o nosso ganha-pão, que a Dani também dá aula de redação, você dá aula de redação, e a gente precisa guardar um pouco dos nossos segredos para pessoas que paguem por eles de vez em quando, porque senão a gente está perdido. É, Verdade, eu digo. eu acho que mas eu acho que a gente pode fazer umas discussões interessantes de tema, sabe? Uhum, De recortes, a gente pega um tema genérico, assim, do uhum. tipo, sei lá, saúde mental, agora já foi, né? Mas saúde mental, e a gente fazer vários recortes. O SUS é saúde mental, aí eu falo sobre isso, aí você fala sobre o que é depressão, aí distúrbios alimentares, a gente vai fazendo, tipo, Tá? 15 minutos cada uma, Uhum. conversando, aí troca, sabe? Faz outras pessoas, tá? A gente está fazendo isso nas Parece a lives, gente, nas não é lives só. do podcast, a gente está fazendo isso, a gente reveza, né? Para Aham. não ficar pesado para ninguém. Vamos planejar aí, vamos trocar ideias, vamos nos seguir mutuamente e, e sucesso para todo mundo que for fazer a prova, né, gente? Vai Porque correr. vai correr tudo bem. Com apoio, se vocês precisarem aí da Marluce, que é essa criatura fofa, boazinha, aparentemente boazinha, mas de fato vocês não sabem quem ela é, uma pessoa rude, cruel, né? Vulgo Mar Lúcifer. É, Marlúcifer, exatamente. Ainda não conheci esse lado, espero não conhecer também Marlúcifer. Deixa eu analisar sua letra, Tati. Olha, eu vou querer uma consulta dessas, viu? Eu não Vamos. vou fazer em público porque pode ser comprometedor, mas a gente se fala pelo WhatsApp Tá e bom. eu vou tirar uma foto de um G para ver, para ver como é. G, G é a porta de entrada para as drogas Ai, meu mais Deus. fortes. Porta de entrada para o inferno, né? A minha letra é muito irregular. Ela é de cada dia é de um jeito, então Faz não, sentido. não quero mais saber de nada. Vamos encerrar essa live. Obrigada para todo mundo que esteve com a gente. E Marluce, obrigada Tati, bom pelo demais. convite. Sempre foi divertido. Tá? É Bom sempre demais. divertido conversar com você. E eu sou uma nerd que gosta de falar sobre redação, A literatura. gente agradece. Gata, um beijo, beijo para todo Beijo mundo. grande. Muito Fiquem em obrigada. paz. E até mais, né? Boa prova para todo mundo que for prestar por aí. Tchau, Feito. tchau. Beijo Beijo. grande. Tchau, tchau.